Ok, já analisamos a View Model base, agora vamos analisar uma View Model específica, tá? A View Model específica que eu vou analisar é a Cargo View Model. Você observa que ela está bem dividida aqui em regiões, né, para ficar fácil o seu entendimento, tá? Aqui na região variáveis eu tenho uma lista observável, que é a lista cargo, né? Essa lista cargo, os dados dela serão exibidos na minha data grid. Então eu tenho aqui, ó, um cargo lista, eu tenho uma data grid onde os itens dela vêm de lista cargo, tá? E o item que eu selecionar na data grid será o cargo selected. Quem é cargo selected? É esse meu outro objeto aqui, né? Ele a princípio é criado aqui com um underline no começo, né? Mas aqui na parte de infraestrutura eu tenho um método chamado cargo selected que vai retornar esse cargo selected aqui, mas devidamente alterado, né? Se houver alterações aí na view model, essa alteração ela será repassada lá para o usuário através desse notify property changed, tá? Perfeito. Então já vi para que serve esse lista cargo, já vi para que serve o cargo selected, né? Como é que essa janela, essa cargo lista, sabe quem é essa lista cargo aqui? Vamos pressionar F7 e observar o seu código fonte. Aqui no código fonte dela não tem nada, né? Tem só aqui um construtor inicializando os componentes e informando que essa data grid aí, ela deve ser repassada lá para a data grid exportação da view model base, para eu conseguir exportar esses dados aí. Tá, mas por aqui não tem como ele saber que está utilizando esse cargo view model. É por isso que eu tenho um outro pedacinho aqui de janela chamado cargo principal. Esse cargo principal, ele insere a lista nele, ó. Aqui, ó, cargo lista, tá? Esse cargo principal ele que vai fazer o controle aqui de quem vai aparecer para o usuário. Em determinado momento vai aparecer a grid e em determinado momento vai aparecer a aba com os dados para o usuário ele digitar as informações com os edits, tá? E esse controle ele é feito exatamente pela variável isEditar e isListar, né? Então retornando lá no viewModel, eu tenho aqui ó, um isEditar, aqui na infra o isEditar ele vai retornar o valor, né, e vai notificar se a propriedade foi alterada, né, que a propriedade foi alterada, o isEditar e o isListar, ok? Então é assim, né, que ele vai saber aqui no principal se eu devo exibir a lista ou se eu devo exibir os edits, né, os test box, como são chamados aqui. Muito bem, mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que a lista ela sabe quem é lista cargo? Porque na janela principal, que inclui a lista aqui dentro dela, né, como é que ele faz isso daqui? Ó? Ele cria aqui uma view apontando para sysview, né? Sysview, tá? E com essa view ele adiciona aqui a cargo lista, que está dentro desse namespace sysview aqui, tá? Na verdade esse namespace sysview ele não está totalmente correto, né? Tem algumas pegadinhas aqui para você também analisar e informar lá no ambiente de suporte a esse treinamento, no ambiente de infraestrutura, ok? O que é que deveria existir aqui nesse namespace? Como é que ele deveria ser? sysclient.view,
né? Seria bom que ele fosse assim, não é obrigatório, tá? Mas seria bom que ele fosse assim para seguir um padrão, né? sysclient.view, quem estiver dentro de botões aqui, sysclient.view.botões. Mas tudo bem, já é uma observação que eu entreguei para você aí, né? Dentro do cargo principal, e ele inclui a lista aqui dentro dele, lá no código-fonte, eu vou pressionar F7. Aqui sim, ó, eu tenho a cargo viewModel, eu inicializo os componentes, instancio a cargo viewModel e eu digo aqui para ele, ó, o seu data contexto é a viewModel que eu acabei de instanciar. Então, a partir desse momento aqui, ele passa a enxergar todos os objetos que existem aqui na cargo viewModel, né? Todos os objetos que devem ser enxergados, tá? É por isso que eles sabem quem é lista cargo, né? Por isso que ele sabe quem é o cargo selected, tá? Lista cargo público, né? Cargo selected público, isEditar, isListar público. Legal? Muito bem. Essa então é a minha região infra, né? Veja que eu já vi aqui a região variáveis. Por conta dessas explicações, eu já vi quem é que está na região infra, né? Daí eu tenho a região construtor. O que é que eu tenho aqui no meu construtor? Eu começo, né, quando eu instancio esse viewModel, e nós já vimos onde é que ele é instanciado, né? Ele é instanciado quando eu chamo a janela cargo, tá? Esse construtor aqui, ele instancia o meu cargo viewModel. E o que é que eu tenho no construtor do cargo viewModel? Eu tenho o seguinte, eu instancio uma nova lista cargo, eu defino o índice de navegação que está lá no viewModel base para 0, a quantidade carregada também para 0, o filtro para vazio e chamo o método controlar navegação. Quem é esse método aqui? Vou pressionar F12 aqui para eu entender quem é esse método, tá? Esse método ele está na viewModel base, né? E aí nós já vimos como é que ele funciona, né? Ele vai habilitar ou desabilitar os botões navega a página anterior e navega a página seguinte, e também o menu lá que existe, que tem os itens para exportação da grid, tá? Então, sempre nos meus construtores, né, dos meus viewModels específicos, eu faço isso daqui. Instancio a lista, seto para 0 o índice de navegação e a quantidade carregada, o filtro vazio e chamo o método controlar navegação. Muito bem. Daí eu tenho uma região CRUD aqui, ó. Região CRUD eu tenho salvar, atualizar cargo, né, onde eu, usando o meu serviço, né, serviço sysclient aí, eu chamo o método salvar, atualizar cargo, passando o cargo que está selecionado, e aqui a ideia é a mesma lá do 1.0, tá? Atualizar lista cargo, aqui eu vou atualizar a lista de acordo com os dados que me forem passados, né? No 1.0 eu tenho esse salvar, atualizar, deixa eu procurar por ele lá, aqui ó, salvar, atualizar, então eu uso o serviço e passo o objeto selecionado para ser salvo, mesma coisa, uso o serviço e passo o objeto selecionado para ser salvo. Já o atualizar, o que acontecia aqui no atualizar? Eu uso o serviço, né, porque eu tenho que utilizar. Eu testava se a página era 0, daí o primeiro resultado seria 0. Se a página fosse maior que 0, o primeiro resultado seria ele, né, o valor que já estava nele, mais a quantidade de páginas. E se a página fosse menor que 0, eu decrementava, né? O primeiro resultado seria ele menos a quantidade de páginas. E aqui problemas, né? Que ocorria no momento em que eu estava navegando numa grid vazia e talvez nem conseguisse retornar. Se eu clicar 100 vezes aqui no botãozinho para navegar para a página seguinte, eu tinha que, dependendo de quantos registros tivesse, vamos dizer que fosse só 20 registros, né? Tinha que clicar de novo 100 vezes para retornar, porque eu ia incrementando aqui esse primeiro resultado, né? E o nome primeiro resultado não era muito intuitivo, tá? Então como é que nós fizemos aqui agora, né? O primeiro resultado virou aquele índice de navegação, tá? Se a página for 0, índice de navegação igual a 0. Se não, daí eu testo. Se a página for maior que 0 e
a lista de cargo, né, tiver a quantidade for igual à quantidade de página, índice de navegação eu incremento ele com a quantidade de página. Se não, se a página for menor que zero e o índice de navegação for diferente de zero, eu decremento o índice de navegação, tá? Muito bem, daí ó, uma outra coisa que eu não tinha aqui, daí eu já fazia o select fiscal livro página. Antes eu defino o meu filtro, tá? Eu verifico se filtro é diferente de vazio. E quem é que vai ser filtro? Filtro nós sabemos, né, que é uma variável definida lá no ViewModelBase. E onde é que esse filtro aí ele é utilizado? Lá em cargo principal eu tenho... não vai ficar em cargo principal não, tá? Vai ficar na minha barrinha externa. Na barra externa eu tenho esse carinha aqui, ó, tá? Esse text box, e ele está vinculado ao filtro, ok? Bind filtro. Então, se esse filtro aqui tiver vazio, na minha ViewModel não acontece nada. Se ele for diferente de vazio, aí o nome do cargo recebe o filtro. E aqui isso pode ser bastante melhorado, né? Porque o meu filtro, eu estou fazendo a pesquisa apenas pelo nome, apenas por um campo. Tá? Como é que eu faço para realizar essa pesquisa pelo campo que o usuário desejar? É algo que nós vamos discutir também lá no EAD. Depois que eu defino meu filtro, né, eu chamo lá o select cargo página, passando o índice de navegação, a quantidade de páginas e o objeto. Excluir cargo, utilizo o serviço, passo o objeto para deletar lá o cargo no servidor. Essa então é a região CRUD, daí eu tenho a região controle de ativação dos botões. Botão inserir, cargo selected igual a new cargo. O que é isso daqui? Esses botões aqui, né, esses métodos eles eram definidos dentro de cada janela, na outra versão da aplicação, na versão 1.0, né? Se eu abrir aqui, por exemplo, o escrita fiscal view, fiscal livro principal, olha só. Então eu tenho aqui, ó, botão consultar clique, botão incluir clique, botão excluir clique, tá? Esses métodos eram definidos dentro de cada janela, né? Já nesse novo modelo aqui, ó, o meu cargo principal não tem método nenhum aqui nele. Os métodos estão lá na ViewModel, ok? Então eu tenho aqui, ó, o botão inserir. O que é que ele vai fazer? Ele vai passar um novo cargo DTO para o cargo selected, vai informar lá a variável isEditar que ela é verdadeira. Botão alterar, ele vai primeiro testar se o cargo selected é diferente de null, e daí ele vai colocar o isEditar para true. Botão excluir, mesma coisa, né? E aí ele chama o método excluir cargo, tá? Botão cancelar, isEditar false, cargo selected null. Botão salvar, ele chama o método salvar atualizar cargo, o método que nós vimos anteriormente. Botão localizar, ele chama o método atualizar lista cargo, passando um 0 para ele executar uma consulta, né, nos primeiros registros, tá? Bom, então os métodos dos botões estão todos aqui, tá? Controle de ativação dos botões. Agora eu tenho os comandos dos botões. Aí eu tenho o inserir command. O inserir command, o que é que ele faz? Ele chama o método botão inserir. O método botão inserir, o que é que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui que nós vimos anteriormente. Mas por que eu preciso disso aí? Porque eu tenho uma barra externa com um botão inserir. Esse botão inserir está sendo usado por toda a aplicação, tá? Então, como é que eu vou informar para essa barra externa que esse inserir tem que, em determinado momento, inserir um cargo, em outro momento, inserir um funcionário, em outro momento, inserir um vendedor? Para que isso seja possível, eu vinculo ele a um command, né? Lembrando que eu estou utilizando aquele esquema aqui, ó, do relay command, tá? Faça até uma pesquisa aí na internet sobre esse relay command que você vai encontrar explicações detalhadas sobre ele, ok?
eu já vinculo ele a um inserir command. Quando eu entro na minha janela, né, que eu vinculo a janela ao ViewModel, dentro do meu ViewModel, eu vou ter um inserir command. Aqui ele, ó. E o que é que o inserir command faz? Ele vai executar um método. Qual é o método que ele vai executar? O botão inserir. O que é que o botão inserir vai fazer? O botão inserir vai inserir um cargo. Aqui sim, eu comecei a especializar a minha coisa, o meu negócio, né? Será que eu poderia deixar esse botão inserir, esse inserir command aqui, já que ele é igual, né? Ele é idêntico em todos os ViewModels? Eu posso subir para o ViewModel base? É uma questão que fica para nós discutirmos lá no EAD. Tá? Você já tenta fazer e veja o que é que vai acontecer. Tente subir esse inserir command aí para ViewModel base e veja se funciona, né? Porque esse código aqui ele está repetido em todas as ViewModels, né? Em todas as ViewModels específicas, tá? Eu estou na cargo ViewModel. Se eu abrir aqui a funcionário ViewModel, eu também vou ter aqui, ó, um inserir command, também chamando o botão inserir. Será que eu não posso deixar isso aí na minha ViewModel base para não ter que repetir esses métodos? Analise aí e vamos ver o que acontece. Mesma coisa para o alterar command, para o excluir command, para o cancelar, para o salvar, para o localizar. Cada um deles tem um command aqui, ó. E cada botãozinho está vinculado a um command desse aqui, tá? Perfeito. Então nós já vimos aqui os commands. Está aqui a região dele, controle dos botões. Está aqui a região controle de ativação dos botões. E aqui eu tenho os comandos para navegação. Aí eu tenho, olha, página seguinte, command. Esse agora, ó, ele está atualizando uma lista cargo. Aí ele está fazendo algo específico, né? E eu tenho página anterior command que também está atualizando uma lista cargo. Então é algo específico. Será que dá para subir isso aqui para o ViewModel base? Se ele está fazendo algo específico, aí é algo mais difícil, né? Subir isso aqui para o ViewModel base. Já esses aqui, ó, são iguais, né? Esses métodos são iguais em todas as ViewModels específicas. Tem como subir para ViewModel base. Faça os testes e veja o que acontece, tá? Com isso nós concluímos aqui, né, o estudo de uma ViewModel específica, né? Tem muitas diferenças em relação ao projeto anterior, né? Nós arrancamos os códigos que existiam nas janelas e trouxemos todos para cá. Essa questão de utilizar uma barrinha para todas as janelas, para que isso fosse possível, nós estamos usando aí esse relay command, né? E por conta disso nós tiramos os códigos das janelas e migramos eles para as ViewModel de cada janela, para ViewModel de cada janela, né? E melhoramos também aí a questão da navegação, né? Você vai observar, se você tiver aí o projeto do 1.0 e for comparar um com outro, você vai melhorar que essa navegação ela já foi melhorada, tá? Mas nós podemos melhorar ainda mais, né? Por isso que estamos deixando aí o leque para discutirmos essa questão lá no ambiente de suporte.